Abre a sua Bíblia no Salmo 19. Diz a palavra do Senhor assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Deus e Pai amado, soberano, glórias ao Senhor. O Salmo 19, ele, no seu início aqui, ele tem uma introdução fantástica. Ele exalta o Senhor falando da natureza. Os céus proclamam a glória do Senhor. Ele exalta o Senhor, mas ele exalta o Senhor dessa maneira diferente de exaltar ao Senhor. Porque quem de nós não consegue olhar para um céu azul, ou então até mesmo com nuvens, e não encontrar nele a grandeza de Deus? Quando é à noite, parece que a gente não vai ver nada, mas à noite essa grandeza ainda fica mais evidente diante dos nossos olhos. Porque muitas noites, elas são noites claras, com lua, com estrelas que brilham, que brilham, que brilham. E se você tiver um programa de computador chamado Stellarium, você aponta o seu celular para o céu e você vai ver, olha só que doideira, gente, você vai conseguir enxergar a grandeza de Deus naquele programa, porque você vai ampliando e ele vai mostrando as estrelas, as galáxias, com os nomes delas. Você hoje, por exemplo, conhece as Três Marias? Aquelas três estrelinhas, uma do lado da outra, bota na direção das Três Marias e amplia para você ver que não são três, não. Tem um monte de Maria lá em cima. Tem várias estrelas próximas das Três Marias. E elas têm nome, eu esqueci o nome, mas Nintaka, Anitaka, um negócio assim, Mintaka, Anitaka, e o outro nome é completamente diferente. São dois nomes assim, o outro nome completamente diferente. Mas então, você aí consegue ver a grandeza de Deus ainda mais evidente. Você consegue ver Marte, e outra coisa, Marte é tão emblemático, que depois que você descobre Marte nele, a olho nu, você já sabe quem é Marte no céu, porque eles estão sempre no mesmo lugar, tá? Estão sempre no mesmo lugar. Então, você mostra lá, naquela hora, ele está sempre no mesmo lugar. A gente é que gira. Então, naquela hora, você mostra lá, está lá Marte, e Marte troca de cor. Não sei o que existe lá, mas fica vermelho, fica claro, fica brilhando, trocando de cor. E aí tu fica olhando assim e fala, meu Deus, olha a grandeza do Senhor. Dá vontade de cantar aquela música, né? Que a gente canta aí do Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul, de estrelas pontilhado. Olha, gente, é fantástico. Isso está aqui no Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Gente, é uma linguagem poética. Mas é uma linguagem poética que engrandece o Deus que nós servimos. E mostra também o quanto Deus está tão ligado, tão próximo, tão íntimo da natureza que Ele mesmo fez. Na natureza que Ele é o Criador, o dono da criação. E se nós pensarmos, então, só para terminar esse comentário, os céus, eles proclamam a glória, anunciam, revelam conhecimento e fazem ouvir a voz do Senhor. Ele fala através desses atributos invisíveis. Se você quer falar com Deus grande, por favor, sua casa tem um quintal? Vai para o quintal
numa noite estrelada e olha para as estrelas e me conta depois se você não viu Deus lá. Porque a natureza, e a gente que é de igreja, né, que é crente, que é da Bíblia, a gente já sabe que a natureza, ela revela a Deus. Ela é um instrumento na mão do Senhor. Podemos trabalhar, que ela trabalha em parceria com o Senhor. Então, nós podemos dar um próximo passo nessa ideia, né, para confirmar o que eu estou falando aqui. Abre Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. A própria Bíblia, a própria palavra fala que suas qualidades, suas características, os atributos invisíveis de Deus, eles se revelam por aquilo que Deus fez, pela criação. E se você pensar um pouquinho na criação, meu Deus do céu, pensar um pouquinho só na criação, imagine quantos seres existem, quantos organismos. Tira o homem da história, vamos colocar essa infinidade de organismos que existem. Aí você vê o cachorro. Se dissecar um cachorro, é diferente se você dissecar um lagarto. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele botou gente em cima da terra, botou animais em cima da terra, mas também botou animais no mar. E botou animais que andam tanto na terra quanto no mar. E colocou animais também que andam na terra, no mar e voam. Os três juntos. Passarinho, né? Tão frágil, mas porque voa, se tornou forte. Quem consegue pegar um passarinho com a mão? Só se ele for adestrado. Porque se ele for um pardal, tu não pega, não. Quem te viu lá, ele já caiu fora, já ganhou altura e você não pega mais. Ele é tão fraco, tão frágil, mas você não pega. Coincidentemente, bateu um gavião aqui nessa janela. Ele bateu aqui 2 vezes, eu até filmei na segunda que ele bateu. Mas no dia que ele bateu do lado de cá, eu não estava aqui. Ele deu uma cacetada tão forte na janela que caiu ali assim, tonto, né? O Flávio aí jogou uma toalha nele e conseguiu pegar ele na mão. Pegou um bicho desse tamanho, na mão. Aí o Wagner veio, fez a foto. O gavião aí se recuperou, não atacou, interessante, não ficou se batendo, esperou. Parece que sentiu, né, que não havia perigo estar na mão do nosso pedreiro, coisa de igreja mesmo, não tem jeito. E aí ele pegou e soltou e o bicho voou. Foi embora. Eu falei, Caio, e veio aqui só para bater uma foto contigo. Só para bater uma foto. Foi isso que fez. Veio aqui, bateu uma foto contigo, foi embora. Então, quer dizer, uma outra criatura de Deus, uma outra criatura que Deus fez. E olha como Deus é criativo. Ele também fez criaturas muito, muito diferentes ainda. Fez, por exemplo, a minhoca. A minhoca aparece com alguém aqui? Ou com alguma coisa que você reconhece? Minhoca não parece com nada, ele nem sabe se ela tem cara. Olha só, quantos seres Deus criou. Você acha que uma coisa, que isso poderia ter saído do nada, do acaso, assim, da coincidência? Vai ficar muito difícil. E depois aí pensar que doença vem através de bactéria, e bactéria é também um ser vivo. E sem contar as plantas. Além de termos milhares, sei lá, de quantos animais, e de plantas diferentes. Até capim, tem vários tipos de capim, olha só. Tem uns que são legais, né, que a gente faz chá, capim-limão, capim-limão. Plantas, árvores, todas diferentes.
Olha a riqueza, olha a criatividade de Deus. Deus é tão... Gente, Deus é o suprassumo da criatividade. Imagina se fosse você para criar o universo. Não ia dar para criar isso tudo, não. Projeto desse universo, onde é que estão essas plantas? Onde está esse projeto do universo? Quantas bibliotecas existem para organizar tudo isto? E tudo isso está aí. E quem não consegue ver Deus em tudo isto, fica difícil, né? A gente conversar com uma pessoa que não consegue ver Deus pelas coisas que Ele criou. O próprio corpo humano. Corpo humano é um corpo complicadíssimo, é o corpo mais complexo da face da Terra, até porque a gente desenvolveu cognição. E quando a gente desenvolveu cognição, nos tornamos diferentes de tudo aquilo que Ele criou. Nos tornamos especiais. Porque desenvolvemos cognição, somos a única ser vivo da face da Terra que raciocina. O resto não. Você se sente vaidoso por isso, não? O único ser da face da Terra, você podia ter nascido uma minhoca. Você podia ter nascido uma mariposa. Você podia ter nascido, né, um grilo. Você podia ter nascido uma vaca. Você nasceu um ser humano. Você nasceu um ser humano com essa capacidade fantástica de exercer cognição, pensar, tirar coisas da cabeça e ser criativo, tal como o próprio Deus. Porque Ele disse, a nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, quando nós chegarmos lá, a gente vai encontrar Deus, a nossa imagem e semelhança. Não pensa que Ele vai ser um cara grandão assim, nem um baixinho desse tamanho assim. Vai ser da nossa altura, com 2 braços, com 2 pernas, com 2 orelhas. Ele vai dar imagem e semelhança. Não pense diferente disso. Já está lá escrito na Bíblia. Então, os atributos invisíveis mostram o seu poder, mostram a sua divindade. E nós cremos nisso. Nós sabemos que a natureza é uma representante do seu Criador. A obra não representa o seu Criador? Você faz um quadro, coloca seu nome lá embaixo, no quadro. Quando você faz um relatório e assina um relatório, entrega lá aonde você tem que entregar o relatório, esse relatório, esse relatório é de fulano, tem a sua assinatura. A natureza tem a assinatura de Deus. A gente vê Deus na natureza. Quem foi que fez isso aí? Olha, cara, quem fez isso aí foi Deus. Porque desse jeito aí que está aí, não tem mais ninguém para fazer, não. Não existe mais ninguém para fazer. Do jeito que está arrumado aí, não tem jeito. Não tem, foi Deus que fez. Agora, vamos olhar com mais atenção, então, a questão da natureza. Porque hoje, em dia, nós estamos vivendo momentos muito atípicos com respeito à natureza, com respeito àquilo que a gente entende que tem a assinatura de Deus, com aquilo que a gente entende que pode representar Deus. E na Bíblia, se você observar, juízo de Deus veio através da natureza, voz de Deus veio através da natureza, propósitos de Deus, Ele contou com a natureza, para juízo, para propósito, para falar o ser humano, para falar o homem. Em todos esses atos, Deus contou com a natureza. Mateus capítulo 16, verso 1 a 3. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu, olha como Jesus respondeu. Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então,
como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Uau! Pediram um sinal. Querem um sinal. Era uma tentação para Jesus. Tipo assim, me prova que tu é o Cristo agora, faça isso. Como é que Deus vai fazer uma coisa dessa? Ele não está preocupado em provar nada para você. Ele veio à Terra para chamar os seguidores e não ficar provando nada para as pessoas. E os fariseus e saduceus dizendo, nos dá um sinal. Cadê um sinal? Ele diz, gozado, vocês são tão sábios. Vocês olham para o céu assim e dizem, hoje vai chover. Hoje vai ter tempestade. Hoje vai acontecer isso. Só observando o céu, e vocês não conhecem os sinais dos tempos. Quais eram os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos, ele estava falando dele mesmo. Porque ele veio, estava curando, estava operando milagres, estava falando do evangelho, apontando o reino, tudo que estava escrito a seu respeito. Nasceu de manjedoura, família pobre. Ele deu todos os sinais. Olha quantos sinais Jesus estava carregando consigo. E vocês não sabem ver os sinais dos tempos? Vocês olham para o céu e dizem o que vai acontecer. E vocês não olham para mim e não conseguem reconhecer? Bom, isso eu já estou colocando com a minha interpretação aqui. Mas era isso mesmo, era essa a ideia que ele estava trazendo. Como assim vocês querem um sinal? Muitos sinais estão sendo dados, desde o nascimento do Cristo, porque ele veio exatamente para cumprir o que fora escrito por intermédio dos profetas. E era o que ele estava fazendo até então. Eu quero aproveitar essa ideia de que ele olha para esses fariseus e saduceus e afirma que eles são capazes de perceber sinais. E ele não daria sinal justamente por esse motivo. Não vou dar sinal não, porque vocês sabem ver os sinais. Por que eu preciso ficar dando mais sinal do que eu já dei? Vocês sabem perceber sinais. Porque hoje a gente tem, irmãos, uma ideia. Nós temos olhado ao redor, e eu tenho olhado ao redor com preocupação, porque muitos sinais estão acontecendo na natureza atualmente. Muitos sinais. E eu não estou falando de furacão, de terremoto, de seca, de sol forte. Eu não estou falando disso exatamente. Eu estou falando em vendaval onde nunca teve. Eu estou falando em terremoto onde não tem a tal de fenda lá embaixo, a fenda geológica lá embaixo, para justificar o terremoto. Porque é isso que está sendo noticiado para nós. Você já viu tufão fora do sul? Só vi no sul. Lá sul que eu falo é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná no máximo, mas em São Paulo. Aquele vento que deu em São Paulo, anormal. Anormal demais, 600 quilômetros daqui. Gente, 600 quilômetros daqui... para um vento não é nada. E cada dia, todo mês, um terremoto em algum lugar. Ontem eu li no G1 que é histórica a queimada que está acontecendo na Europa. Nunca aconteceu naquela proporção. O pessoal está desesperado. Bom, se eu tenho na minha mente e na minha Bíblia aqui que Deus usa a natureza para chamar o homem para a atenção do homem, eu posso hipotetizar que nós estamos vivendo um momento de chamada de atenção do Senhor, porque Jesus mandou que ele olhe. Vocês olham para o tempo e dizem o que vai acontecer. Eu tenho um versículo aqui que vai resolver essa história para a gente. Mateus capítulo 24, verso 36 em diante. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que vocês menos esperam. Então, nós não temos a menor condição de afirmar que uma catástrofe está anunciando, está marcando a data do retorno, porque a Bíblia é clara. Ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Quantas catástrofes já houve na face da terra. No entanto, se nós lermos o Apocalipse, nós podemos observar que as taças, as trombetas e os flagelos, todos contam com elementos da natureza para julgar a terra. Os habitantes, todos contam com elementos da natureza. Não dá para dizer, é agora, esse ano, não dura mais 10 anos. Não dá para dizer, mas meus irmãos, não sejam inocentes. A Bíblia diz que vai vir no dia que a gente não vai estar esperando. Ou seja, num dia que as pessoas vão estar tão dispersas e tão preocupadas com as suas coisas, tão ocupadas com seus afazeres, com as suas obras, com os seus projetos, e vai ser uma surpresa. Gente, eu quero entender que ele não falou com os crentes, de fato, os crentes que vão subir, que ele falou com os despreparados. Eu quero entender que ele falou dessa forma para dizer que ninguém sabe mesmo o dia da vinda. Ninguém sabe mesmo. Mas que tristeza vai ser para nós se ele nos encontrar cuidando da nossa vida e não cuidando da obra dele. Que tristeza vai ser para nós ele nos encontrar tratando do nosso umbigo e não tratando das coisas que interessam tratar. Porque, irmãos, a vida é muito passageira. A vida acaba. É igual vapor na tampa da panela. Eu falei para o bispo Rubens, ele sempre vem com aquela brincadeira que vai durar até 100 anos, tal, papapá. Eu falei para o bispo, estou pedindo uma coisa inédita agora a Deus. Estou pedindo para Deus me levar de surpresa. Eu não quero nem ver que dia vai ser. De surpresa. Mas isso implica numa coisa. Se eu acredito mesmo nisso que eu vou de surpresa, então pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser depois. As pessoas sempre acham que está doente e vai morrer. Está doente e vai morrer. Mas quem pede para Deus, se Deus ouvir a minha oração, eu vou morrer sem estar doente. Então eu tenho que viver todo dia como se fosse o último dia. Eu tenho que viver todo dia assim, deixar tudo organizado, as contas organizadas, a família organizada, tudo certo, porque esse pode ser o último dia. Depois que eu comecei a fazer a oração, eu não tive essa sacada logo de cara, não. Mas depois eu pensei, puxa, mas se eu estou orando agora assim, que Deus me leve de surpresa, se é de surpresa, não vou ficar doente para ficar pensando, não, agora eu tenho que preparar minha vida tal, com o Senhor, porque vai ser de surpresa. Se Ele ouvir a minha oração, vai ser de surpresa. Então eu tenho que deixar já tudo preparado, para a viúva não ficar falando que eu fui um mau marido. Ih, cara, os dois de surpresa, 2 surpresas então, 2 surpresas. Mas você está entendendo, irmãos?
Eu tenho que viver hoje como se amanhã não existisse mais. Porque, irmãos, quem é que quer sofrer? Ninguém aqui quer sofrer. Eu não quero sofrer, eu não quero ficar doente, ser espetado, ir para o hospital, internar, botar tubo na cara, botar não sei o quê. Deus me livre, Senhor, me mata, me leva de surpresa, dormindo, deu uma topada, caiu, bateu com a cabeça no chão, foi rápido. Foi rápido. O pessoal chorou, lamentou, tal, coitado do pastor, o pastor estava meio cego mesmo, aquele óculos dele estava fraco, tal, não sei o quê, mas olha, fui feliz para burro, porque eu não fui assim, olha, é horrível ter que ir para o hospital, e ter que ficar e tomar remédio, a igreja está orando por você, eu falei, não ora não, deixa aí, bom, deixa aí agora vocês olham, deixa aí só, se estiver lá com 90 e lavada, você pode deixar aí. Agora não, mas agora assim, de surpresa, olha que maravilha, irmão, de surpresa. Mas fazer uma oração dessa implica em que temos que viver hoje como se amanhã não existisse. Porque eu não sei se vai ser essa noite. E eu não sei, não é? Deus dando muita saúde, muita vida para a gente, ainda fazer muitos projetos. Quantos temporais vêm por aí? Quantas secas vêm por aí? Quantos problemas vêm por aí? Meus irmãos, uma coisa a gente tem certeza, é o início das dores. E aí eu digo para você, se prepare para o início das dores. Prepare a sua casa, prepare a sua família, prepare o seu quintal, prepare o seu telhado, prepare. O vento vem aí, o calor vem aí, a enchente vem aí, isso tudo vem aí, irmãos. Mas Jesus está voltando? Não sei. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, ninguém sabe. Mas nós fomos avisados pela palavra. Nós estamos sendo avisados pela palavra. Eu acredito que quando Hitler começou matando todo mundo lá e levando os judeus, pensaram que era o fim. Olha, o fim do mundo, agora o anticristo chegou e etc. tal. Aquela história toda veio à tona, mas não era. Não dá para a gente ficar falando que o anticristo é o Trump, o anticristo foi o fulano, beltrano, ciclano. Não dá para ficar fazendo isso. Isso é uma maior bobagem, uma besteira dizer uma coisa dessa. Não diga besteira por aí, por favor. Creia na palavra. Ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém tem condição de dizer, é agora, é hoje, está acabando mesmo. Amém? Vamos colar a cabeça para uma palavra de oração.